Agora imagine, desde os primeiros anos de vida, você se dedicar a um esporte, se tornar referência nele, mas aí no auge do desempenho físico você ter que abandonar a modalidade por problemas no corpo. Foi isso que aconteceu com a Sara Marques, sergipana que sempre se destacou na natação. Essa história você conhece agora aqui no Além da Camisa. A trajetória de uma promessa da natação que durante anos acumulou títulos e medalhas, mas precocemente precisou encerrar esse sonho. Todos esses acontecimentos se transformaram em uma história de superação e uma ação social. E essa é a história de Sara Marques, que a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Sara, obrigado por receber o Além da Camisa na sua casa para falar da natação, esse esporte que desde cedo faz parte da sua trajetória. Eu sempre gostei muito de esporte. Quando eu era criança eu fazia todos os possíveis. Quando eu entrei na natação acabei me apaixonando pelo esporte, fui me tornando uma atleta profissional logo cedo. Essas primeiras competições, você já começou ali a garantir pódio e as pessoas começaram a olhar para você, né? Foi o primeiro, começamos no Sergipano, começamos primeiro no FISC, CVC, aquele campeonato de criança mesmo. Depois foram os campeonatos sergipanos, Nordeste, Nordeste, até que chegaram os campeonatos brasileiros. E pouco depois comecei também nas competições internacionais pela seleção brasileira. A Sara colocou o Sergipe em matérias nacionais com esse campeonato brasileiro e aí começaram a surgir as propostas, né, Sara? Eu lembro que na época houve um dilema, né, sobre era o momento de ir, era o momento de ficar, o que passava na cabeça de Sara naquela idade? Então, quem me conhece sabe o quanto eu amo Aracaju, o quanto eu amo o meu Nordeste, o quanto eu levanto a bandeira para falar daqui. Então foi uma decisão difícil no sentido de largar essas raízes, assim, de sair de perto da minha família, dos meus amigos, do meu clube. Lá no Curitibano foram mais medalhas, mais troféus, muitos momentos legais. Conta pra gente quais títulos que mais marcaram você lá pelo Curitibano. Eu passei 4 anos em Curitiba, de 2013 a 2017. Na época eu fazia parte oficialmente da seleção brasileira, então era viagem o tempo todo para fora do país. Conheci muitos países. As competições que eu mais gostei, eu acho que o Chico Piscina de 2014, que foi quando eu fiz o 5º melhor tempo do Brasil absoluto, de todas as idades. Teve também quando eu fui fazer o treinamento de altitude no México, passando 21 dias lá. Em 2014, a Sara viveu o auge, foi esse período aí que ela disse que ficou pré-classificada para os Jogos Olímpicos. Havia muita expectativa aqui dos sergipanos, acabou batendo na trave ali. Nessa época, a Sara voava dentro da piscina, né? Foi o ano que eu despontei, assim, acho que de títulos brasileiros foram mais de 10 em campeonatos brasileiros, ouro em campeonato brasileiro, recorde também, recorde sul-americano, muitas viagens, foi um ano intenso. Só que essa mesma natação que enche os olhos da Sara e sustenta uma coleção de medalhas e troféus aqui na casa dela, em determinado momento da trajetória se transformou em um problema. O desempenho dela começou a cair e ela precisou se aposentar da modalidade. Foi logo depois desse grande resultado, que eu estava com o 5º melhor tempo do Brasil, foi logo depois que algumas coisas começaram a acontecer. E na última prova da competição, que foi o 200 borboleta, que eu fui nadar, eu desmaiei no meio da piscina. Tiveram que pular para me socorrer mesmo, a competição parou por uns 15 minutos até eu voltar. A gente já percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo. E logo depois dessa competição, aí foi só quedinha, assim, aí fui perdendo o ouro, depois fui perdendo medalha. Você me contou, Sara, que levou alguns anos ainda no esporte, tentando levar, até chegar a um diagnóstico de um problema raro, né? Que problema é esse? Então, a gente passou mais ou menos um ano ali fazendo exame atrás de exame, indo para vários tipos de especialistas, até que um médico do atleta de São Paulo, especializado mesmo, né, na medicina do esporte, ele me diagnosticou com overtraining, que é uma síndrome, se chama tríade da mulher atleta. E é uma preocupação que o atleta tem que ter, principalmente a atleta, né, a atleta adolescente, porque os hormônios femininos precisam se desenvolver, e daí o excesso de estresse físico, de hormônio masculino no corpo por conta do esporte, acaba interferindo no processo fisiológico da mulher. Nesse momento, a Sara Marques, ela decidiu que era hora de parar com a natação? Em meados de 2016, mais ou menos em março, que foi quando a gente fechou mesmo o diagnóstico. Então a gente
precisou parar de nadar, não foi uma decisão assim, vou parar para ver o que acontece. Eu tive a recomendação médica mesmo para parar de nadar, pelo menos por um tempo. E daí a gente já começou uma reposição hormonal lá em Curitiba mesmo. As braçadas nas piscinas agora ficam só na lembrança da Sara, que transformou a sua trajetória no esporte em livro com uma finalidade social. O livro surgiu porque depois que tudo aconteceu, assim, eu recebi algumas oportunidades para contar essa história, para falar sobre a síndrome. Em algumas oportunidades eu tinha para falar sobre a minha história e eu percebi que sempre as pessoas se entusiasmavam, se inspiravam e se sentiam acolhidas. Logo depois de uma dessas palestras que eu dei, aí ele deu a ideia assim de começar a escrever assim como quem não quer nada. Nisso estava na pandemia, sem nada para fazer, escrevi, mandei para umas editoras e ele foi aprovado assim bem rápido. Foi algo que parecia que tinha que acontecer. Nisso a gente passou mais ou menos um ano em edição, em projeto com a editora. Foi lançado em 2021, né? Daí também agora a gente está em processo para fazer esse projeto social, porque o objetivo do livro também é arrecadar fundos. Todo o lucro do livro está sendo destinado a esse projeto social que eu estou criando com o meu ex-técnico de natação aqui do estado, o professor Walter. A gente está criando um projeto de natação para ensinar crianças carentes de Aracaju a aprenderem a nadar. A gente já tem algumas parcerias com secretarias do estado mesmo e a previsão é começar agora em março desse ano. Então, Sara, para jovens atletas, principalmente mulheres como você, que tem esse sonho da natação, qual a recomendação que a Sara dá para essas jovens? É persistir no sonho, mas também cuidar, estar sempre olhando esse lado do corpo, isso é importante sempre para a mulher, né? Sim, com certeza. Hoje mesmo o Clube Curitibano ele já tem um projeto diferenciado assim, para adolescentes, para mulheres, porque a gente precisa desse tratamento diferencial em relação aos homens mesmo. Precisa desse acompanhamento para evitar que isso aconteça. Porque o corpo precisa, né, desse espaço, assim. Minha recomendação para os atletas é serem felizes mesmo, fazer tudo o que lhe for permitido, viver com a máxima intensidade que dá, mas também entender que às vezes uma porta se fecha e uma janela se abre, né? E às vezes essa janela tem vista para o mar. E é assim que eu vejo a minha vida hoje.